Olá, tudo bem? Meu nome é Romero Marinho, eu sou membro do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e sou também professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Moro aqui em Mossoró e trabalho com direito penal, seja na promotoria, seja na universidade. Estou aqui gravando alguns vídeos para a turma de crime espécie 1 da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, turno noturno, mas fica aí aberto para você que está se preparando para a sua graduação ou mesmo se preparando para um concurso. Eu mesmo fiz diversos concursos e sou satisfeito profissionalmente por conta disso. Nós estamos percorrendo o Código Penal em algumas partes e vamos ver agora o crime de violação dos direitos autorais. Vamos dar uma olhadinha aqui no título, como já é nosso costume. Então, violar direitos de autor e os que lhes são conexos. Está lá no artigo 184. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. É um crime pequeno, né? É um crime que vai caber todos os institutos despenalizadores, até porque é sem violência e grave ameaça. No artigo 5º da nossa Constituição Federal, dizendo que aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução das suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Então, nós estamos aqui diante de uma faceta do direito patrimonial que imaterial, que é o direito do autor. Para melhor compreensão, a gente indica a leitura da Lei 9.610 de 1998. É uma lei que trata é uma lei que trata dos direitos autorais. Então, é muito importante que você tenha mais compreensão e intimidade dessa lei. A gente colocou aqui alguns pontos que a gente queria expor aqui para vocês. Então, veja bem, a lei 9.610 ele vai falar sobre as obras protegidas e as não protegidas. É muito bom que se fique bem claro a dimensão e a extensão do seu alcance. Ah, o que são os direitos do autor, seja ele no aspecto material, seja esse no aspecto patrimonial. A definição de quem é o autor das obras, é muito importante que fique bem claro. E o que não configura ofensa, que a gente vai tratar muito rapidamente mais para frente, que vão ser cópias privadas, citação, a gente vai fazer inclusive a citação da lei nesse ponto aí. Citações, imprensa, fins didáticos e familiares, quando é utilizado para deficientes visuais, paródias e paráfrase e para prova legal. Ah, Vem aquela pergunta, o que é o direito autoral? Então, como se torna, como se trata, né, de uma lei penal em branco, é muito importante que a gente defina. E consiste nos benefícios, vantagens, prerrogativas e direitos patrimoniais, morais e econômicos provenientes da criação artística, científica, literária e profissional de seu criador, inventor ou autor. Ah, Quais são as condutas típicas? Primeiramente, violar, né? Que é transgredir, infringir ou ofender os direitos do autor. E as que lhes são conexos, né? Elas vão se materializar nas seguintes formas: contrafação, que é publicação, reprodução, modificar da obra de outro, ou até mesmo editar exemplares de um livro, além do número contratado sem autorização. E o plágio, que é assinar como sua obra alheia, total ou parcialmente, ou imitar a criação intelectual de outra pessoa. Poderia incluir aqui também a comercialização que está no tipo mais para frente, no subtipo mais para frente, né? Direitos autorais, nesse caso, são bens móveis, e o autor, a pessoa física, criadora da obra literária, artística ou científica. Pode haver transferência para terceiros. Transferência para terceiros. Então, eu trouxe aqui, como eu havia prometido para vocês, eu trouxe para aqui a lei, o texto da lei 9.610 de 98, quando fala exatamente o que não configura a violação dos direitos autorais. Então, artigo 46, não constitui ofensa aos, aos direitos autorais e, logicamente, não vai configurar crime a reprodução na imprensa diária ou periódica
de notícia ou artigo informativo publicado em diários ou periódicos com a menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de onde forem transcritos. Em diários ou periódicos de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza, de retratos ou de qualquer outra forma de representação da imagem, efeitos sob encomenda quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo oposição da pessoa nela representada e seus herdeiros, de obra literária, artística e científica para uso exclusivo de deficientes visuais, pessoas sem visão, sem que a reprodução sem fins comerciais seja feita mediante o sistema Braille. Então, tem que ser feita através do sistema Braille e outros procedimentos sem qualquer suporte para este destinatário. Continue-se, segundo, a reprodução em um só exemplar de pequeno trecho para uso privado do copista, desde que feita por este sem intuito do lucro. A criação, a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação de passagem de qualquer obra para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra. O apanhar de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem se dirige, vedada sua publicação integral ou parcial sem autorização prévia ou expressa a quem as ministrou. A utilização de obra literária, artística ou científica, fonográfica e de transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização. Inciso sexto, a representação teatral e a execução musical, quando realizada no recesso familiar, para fins exclusivamente didáticos no estabelecimento de ensino, não havendo qualquer caso, em qualquer caso, intuito do lucro. Inciso sétimo, a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou administrativa. Inciso oitavo, a reprodução de quaisquer obra de pequeno trecho de obras pré-existentes de qualquer natureza ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida, nem cause prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. Vem aquela perguntinha que é importante a gente fazer. Alugar é crime? Alugar é crime? Poxa, a gente vê que já tem o intuito do lucro. Então é muito comum, pelo menos há algum tempo atrás, a gente ter CDs, DVDs disponíveis para aluguel. Às vezes até o CD e DVD era pirata, né? Era pirata. E fica bem claro que sim, a lei acrescentou quem aluga, sem expressa autorização do titular dos direitos a que ele representa. Continuando aqui, nós vamos ver que violar direitos do autor de programa de computador, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Então, nesse caso, a gente tem um tipo específico quando se trata de software, né? Então, se a violação consistir na reprodução por qualquer meio de programa de computador, em todo ou em parte, para fins comércio, sem autorização expressa do autor ou a quem o representa, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Na mesma pena do parágrafo anterior, incorre quem vende, expõe à venda, introduz no país, adquire, oculta ou tem em depósito para fins comerciais original ou cópia de programa de computador produzido com violação do direito autoral. Classificação doutrinária é um dolo, um fim especial de lucro. O crime ele é comum, pode ser cometido por qualquer pessoa, mas é próprio quanto ao sujeito passivo, que tem que ser o autor, né? Ele é material, é instantâneo permanente, vai depender
da conduta, forma livre, pode ser feito qualquer conduta, monossubjetivo, ou seja, uma só pessoa pode cometer, polissubsistente, ou seja, no seu intercrimes ele vai se desdobrar em vários atos, e não transeunde, em regra. Ele vai deixar vestígio, é preciso a perícia. Sujeito ativo, como a gente já adiantou, pode ser qualquer pessoa. Sujeito passivo tem que ser o titular de direito autoral. Artista, gravadores de disco, inclui aí as editoras de livro, emissores de rádio e de televisão, intérpretes, artistas, editoras gráficas e musicais, criadores herdeiros, ou a quem ainda tem. A pessoa pode comprar os direitos do autor, né? Pessoa jurídica pode ser sujeito passivo, no instrumento que a pessoa jurídica pode comprar os direitos autorais de músicas, enfim, de alguns filmes de algumas pessoas. Ah, o objeto material, a obra literária, artística e científica, e o bem juridicamente protegido, é a propriedade intelectual, quer dizer, o direito autoral. É o que vai significar o quê? O complexo de direitos morais ou patrimoniais nascido com a criação da obra, intelectual, artística, estética, científica, literária, escultural ou cultural. Quais são os direitos conexos que a gente vem dizendo desde o começo? Primeiro, gravação, direito de reprodução, transmissão, retransmissão, representação, qualquer outra modalidade de comunicação. Vamos destacar aqui, nós brasileiros gostamos muito de futebol, que é o direito de arenas, os direitos de transmissão, emissão, retransmissão, reprodução de imagens de seus eventos esportivos. Isso é muito forte no futebol, mas serve para qualquer evento. Trouxe aqui um julgado para vocês, lá do STJ, um agravo regimental no recurso especial, que diz que agravo regimental, recurso especial, violação de direitos autorais, princípio da insignificância e adequação social, impossibilidade de aplicação. Não se aplica o princípio da adequação social, bem como o princípio da insignificância, ao crime de violação do direito autoral. Em que pese a aceitação popular da pirataria de CD e DVD, hoje modernamente pendrive, né, com certa tolerância, as autoridades públicas, em relação a tal prática, a conduta que causa sérios prejuízos às indústrias fonográficas brasileiras, aos comerciantes ilegalmente instituídos e ao fisco, e aos comerciantes legalmente constituídos e ao fisco, não escapa à sanção penal, mostrando-se formal e materialmente típica. Agravo regimental, aqui se nega provimento e está aí o QR Code para você apontar e pegar a integralidade do julgado. Vamos para frente. Álvaro Mailink da Costa nos vai dizer: engloba os direitos do autor e os chamados direitos conexos do direito do autor, direitos dos artistas, intérpretes ou executantes, dos produtores de fonogramas e dos organismos de radiodifusão, disciplina a atribuição de direitos relativos à obra literária, científica e artística. Passar aqui, ó. Temos a súmula do STJ 502 que diz: presenta a materialidade e a autoria configuras típicas em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º do Código Penal, a conduta de expor à venda CD e DVD pirata. Mas já ninguém tem mais nem drive para isso, né? Mas, enfim, está aqui ensinado para vocês, para efeitos de concurso para quem for fazer. Mas na prática a gente não vê mais isso. Uma vez eu até comprei, engraçado que eu estava lendo um livro, aí vi que tinha um filme daquele livro, era a Rainha Margot. Aí eu comprei o CD, o DVD, né? Original. E, e me veio pelos Correios. Comprei no Mercado Livre. Chegou aqui, qual foi a minha surpresa? Tem onde passaram um DVD. Eu não tive que pedir um amigo para transformar, que tinha um drive, para transformar numa mídia, né? Que eu pudesse colocar na minha televisão para assistir. Mas realmente hoje está muito desuso de verdade. Então vamos para a consumação intentativa, a consumação com a publicidade da obra inédita ou a reproduzida, tratando-se de pintura ou escultura com exposição pública, no caso de obra musical ou teatral, consuma-se com a publicação, com sua execução e representação em local onde se exija retribuição. Tentativa é um crime material, é perfeitamente possível.
tá certo? Porque nós temos um intercrime fracionado por ser um crime plurissubsistente. Lá nós temos a figura majorada que diz: se a violação consiste em reprodução total ou parcial com intuito do lucro, direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista, intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem o represente, reclusão de 2 a 4 anos. Muito bem. A Guilherme Souza Nunes, sobre esse fato, vai dizer: meio é um recurso empregado para atingir um determinado objetivo, com um significado mais restrito e menos extenso na linha do tempo. Processo é uma sequência de atos ou estágios com a finalidade de atingir uma certa meta, possuindo uma noção mais ampla e mais extensa na linha do tempo. Logo, para a reprodução não autorizada de uma obra intelectual de um modo geral, tanto faz se o agente utiliza um método singular, meio, uma sequência dele, um processo. Muito bem. Voltando à lei, são obras intelectuais protegidas as criações do espírito expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte tangível ou intangível, conhecidos ou que se invente no futuro, tais como textos de obra literária, artística ou científica, as conferências, alocuções, sermões, outras obras das mesmas natureza, as obras dramáticas e dramático-musicais, as obras coreógrafas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por qualquer outra forma, as composições musicais, tenha ou não letra, e as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas. Continua. As obras fotográficas e as reproduzidas por qualquer processo analógico ou de fotografia, as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e artes cinéticas, as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza, os projetos esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência, as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais apresentadas como criação intelectual nova, os programas de computador, as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constitua uma criação intelectual. Vamos continuar aqui, olha. Se nas penas do parágrafo primeiro incorre quem, com o intuito de lucro, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no país, adquire, oculta, tem depósito original, cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação dos direitos do autor, do direito de artista, intérprete ou executante, do direito de produtor de fonograma, ou ainda aluga original ou cópia de obra intelectual de fonograma sem expressa autorização dos titulares dos direitos e de quem os representa. Então você vai ter o quê? Uma ampliação do desvalor da ação e do resultado com o intuito de lucro, logicamente. Vamos dar uma lidinha aqui, ó. Uma coisa que é muito comum na universidade, está deixando de ser também até por conta da perda da utilização de papel, né? Foi muito comum nas universidades. Eu mesmo só fui ter livro lá no quarto ano. Eu paguei na UFPB na década de 90, o direito, cursei direito, e lá eu só fui ter livro no quarto ano de direito. Quarto ano de direito. Foi meu pai comprou, realmente. A gente não tinha como comprar e a gente se valia de quê? De xerox, de cópia. Até eu sou professor da universidade já faz 12 anos. No comecinho a gente deixava lá para os alunos um trecho de um livro, alguma coisa, para que os alunos fizessem cópias para estudar, né? Para ter acesso. Né? Então eu me formei em universidade pública, continuo ensinando em universidade pública, e a gente sabe que a
vamos dizer, os usuários dela não são pessoas que dispõem de recursos abundantes. Estudante, por natureza, ele é liso, né? A gente sabe que o estudante é liso por natureza. Então, ele recorre muito a Xerox, ele não vai comprar a obra, propriamente dita. Se bem que está se trocando agora pelos os PDFs, né, disponibilizados agora em sites. Mas vamos dar uma olhadinha aqui nessa notícia. Esse daí está no âmbito jurídico e diz, ó, direito autoral, fotocópias nas universidades brasileiras. Dados do MEC, Ministério da Educação, discriminam que a última década o número de alunos que ingressaram no ensino superior foi de 140%. Sim. Em confronto com isso, o número de livros de bibliografias básicas usadas na universidade caiu cerca de 40%. Quer dizer, na medida que aumentou a população de estudantes, diminuiu o de livro. Avaliou um prejuízo de 40 milhões de reais anuais em decorrência de fotocópias ilegais. No Brasil, as instituições educacionais, na sua maioria, possuem em seus acervos bibliotecários livros antigos deteriorados, a qual não poucos exemplares. Com isso, os estudantes recorrem a fotos copiadoras em que copiam capítulos inteiros e até mesmo todo o exemplar, sem pedir autorização dos autores desse, compartilhando essa ideia rosa versa. A falta de consciência sobre o direito autoral está aliada a fatores como a popularização da máquina de reprográfica, ao surgimento de novos suportes de informação, a condição socioeconômica dos estudantes, que é o delega que seja o mais importante, e a situação dos acervos das bibliotecas, que é um absurdo, sobretudo as instituições de ensino superior públicas, que é um absurdo. Universidades com uma biblioteca maior é como se fosse uma não universidade. Mas vamos lá. Então, nós temos o quê? A indústria da xerox, exploração da conhecida atividade de fotocopiadora, tipifica a figura qualificadora, considerando o intuito do lucro e de seus exploradores. Mas, enfim, pelo princípio da adequação social, a gente sabe que esse crime não é coibido, nem nunca vai ser coibido, porque senão a gente acabava com a educação pública no Brasil. Mas, enfim, a gente devia pensar como se tem streaming de músicas, de filme, que diminui muito a pirataria, ter streaming de livro num preço acessível. Acho que muita pessoa aderiria e, quem sabe, o governo podia subsidiar nesse sentido, tá certo? Mas vamos continuar aqui nossa exposição. Sim. Então, a Lei 9.610, que é a Lei de Direitos Autorais, reprime o comércio ilegal de obras intelectuais por via tecnológica, que é a cyberpirataria. São os downloads, como eu já adiantei, não autorizados. Olha aqui, ó. Existe não só a questão do livro, mas também dos streams, né? Não só para a questão de educação, mas também para filmes, de modo geral. A gente sabe que a internet está cheia de aplicativos que disponibiliza filmes, às vezes até lançamento simultâneo nos cinemas, e as pessoas veem que já está disponibilizado, tanto os sites para downloads, como a pessoa vê online. Né? Então, esse é crime, é configurado, não pode, não é uma coisa à toa, isso torna a indústria, toda a cadeia de indústria, que é uma coisa muito séria, inviável, muito prejuízo dos autores, distribuidores. Então, são muitas pessoas envolvidas e acaba criando um problema seríssimo, né? E para exemplificar, uma coisa bem perto aqui, você que está estudando para concurso, aí, um site que esteve envolvido nisso, a Gran Concurso, né? O autor responsável, peguei só um trecho do julgado, tá bom, pessoal? E faço uma menção aqui para quem quiser pegar o julgado completo, não é de tribunal, é do próprio juiz de primeira instância. O autor responsável pelo site www.grandconcursoonline.com.br oferece videoaulas gravadas previamente pelos professores e disponibilizadas aos alunos através da tecnologia de streaming, permitindo o acesso instantâneo sem a necessidade de download. Os cursos são divulgados conforme a abertura de editais de concurso público e exame. E os interessados realizam a compra online,
recebendo login e senha para acessar o curso adquirido. Termo de uso do site, acessível lá no site que a gente já leu, proíbe a cessão de conteúdos a qualquer forma, gratuita ou onerosa. No entanto, o autor, que entrou com a ação, né, é uma ação civil, mas só para ficar configurado que se em si, violando no civil, configura no crime, né? É, voltando aqui, no entanto, o autor descobriu que material de sua plataforma estava sendo ilegalmente disponibilizado e comercializado pelo réu via mensagem do Facebook, sem autorização. Então, nesse caso, seja qual for as plataformas, para disponibilizar aula, para disponibilizar filmes, música em geral, você pode configurar aqui, olha, a oferta de obra pela internet, parágrafo terceiro. Se a violação consistir no oferecimento público mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção de obras ou produção para recebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda com intuito de lucro, direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme o caso, do autor, do artista, intérprete ou executante, do professor, do produtor de fonograma ou de quem lhe representa, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Nos diz o seguinte: é perfeitamente possível a violação dos direitos do autor através da internet, por exemplo, valência do agente de crime de oferecimento ao público com intuito de lucro de músicas, filmes, livros e outras obras, proporcionando ao usuário que a retire da rede pela via cabo ou fibra ótica, conforme o caso, instalando em seu computador. O destinatário da obra, lembremos que há livros inteiros que podem ser captados na internet, instalando no disco rígido do computador para leitura, paga pelo produto, mas o valor jamais chega ao autor. Assim, o fornecedor não promove a venda direta ao consumidor do produto, que seria figura do parágrafo anterior, mas coloca o seu site à disposição de quem deseja para downloads às obras que o autor não autorizou expressamente que fosse por esse meio utilizado ou comercializado. Nós temos também a figura da exclusão, né, que, disposto no parágrafo primeiro, segundo, terceiro, não se aplica quando se trata de execução ou limitação de direito do autor ou que lhes são conexos, conforme em conformidade com o expresso na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, nem a cópia de obra intelectual fonograma em um só exemplar para uso privado de copista, sem intuito do lucro, direto ou indireto. E se acrescenta aqui também aquelas hipóteses que nós falamos, que quando não há violação dos direitos autorais. Ah, mais uma vez, nos recorremos a Guilherme de Souza Nunes, nos diz o seguinte: observe-se que o legislador pretende autorizar a cópia de obra intelectual ou fonograma quando feita em um só exemplar, para uso privado do copista, desde que não haja intuito do lucro. Ora, todos os tipos incriminadores previstos no parágrafo 1º, 2º, 3º, para torná-los aplicáveis ao fato concreto, exige a presença do intuito do lucro, direto ou indireto. Logo, não havendo o elemento subjetivo específico, o fato é atípico. Por isso, o parágrafo terceiro deste artigo é desnecessário. Então, olha, nós temos aqui o crime específico para programas de computador. Sim. Violar direitos do autor do programa de computador, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Se a violação consistir em reprodução por qualquer meio de programa de computador em todo ou em parte, para fins de comércio, sem autorização expressa do autor ou de quem representa a reclusão de 1 a 4 anos e multa. Na mesma pena, o parágrafo anterior incorre quem vende, expõe à venda, introduz no país, adquire, oculta ou tem em depósito para fins comerciais original ou cópia de programa de computador produzido com violação de direito autoral. E, por fim, nós temos aqui a súmula 575 do STJ, que diz:
Para a configuração do delito de violação dos direitos autorais e a comprovação da sua materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendido nos aspectos externos do material e é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou daqueles que os representam. Isso acontecia muito, pessoal, no caso de quando a gente aprendia CD e DVD pirata. Então, era muitos, não tem condição de fazer perícia em todos. O que é que fazia? Fazia por amostragem. Pegava um ou outro. E muitos autores, às vezes, eles criavam ali, eu tava, gravou de uma festa, de uma banda. Então, veja bem. Aí, não há necessidade disso e basta fazer por amostragem. Então, pessoal, o que nós temos para falar sobre direitos do artigo 184 era isso. Continuo sempre a dizer, não me canso de dizer que essas aulas não esgotam o conhecimento e que aconselho a todos a pegar um bom manual de direito penal para se aprofundar a partir de agora, tá bom? Então, muito obrigado, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.